Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de como eu consigo deixar meus cílios que é reto, bem curvadinho. Se você gosta desse tipo de assunto, já curte, já comenta também se você tem alguma dificuldade com isso e aproveita para se inscrever caso você não se inscreva. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como eu faço meus cílios ficarem bem curvadinhos e aí depois eu vou e conto pra vocês um pouquinho mais de dicas. São dicas que eu já usei no passado, que deram certo. Pra gente poder começar então do meu passo a passo de como eu consigo deixar meus cílios bem curvadinhos, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o rímel. A gente sabe que no nosso mercado aí temos vários tipos de rímel. Tem aqueles que alongam, que dá volume, que é 2 em 1, 3 em 1. Na verdade, nem sei se tem 3 mas enfim. São esses vários que o mercado já lançou aí pra nós, mas eu gosto do que dá volume, tá? Isso é de cada um, mas uma coisa que eu acho que é bom deixar claro aqui é que esse truque eu faço e eu percebi que dá mais certo com máscaras que dão volume e que são mais encorpadas, sabe? Que são mais densas. É aquele famoso que as blogueirinhas normalmente falam, sabe? Ah, vamos deixar a máscara ficar velha pra ela poder ficar boa. Enfim, eu não gosto muito dessa teoria, porque se ela vai estar velha, né, vai estar boa. Não sei, me dá um certo desconforto, eu confesso, mas eu sou dessas de deixar a máscara aberta na gaveta pra poder depois ver se ela vai melhorar, sabe? Eu vou abrir um parênteses aqui, que é uma dica aí de produto de rímel que dá volume, enfim, que não é nem um pouco caro. É o rímel da Vult, ele é uma embalagem rosa de chiclete, assim, sabe? Vou deixar a fotinha aí rolando pra vocês com o preço lá no site deles. Eu gostei bastante porque é justamente isso. Eu comprei ele e eu não precisei esperar ele ficar velho, sabe? Ou deixar ele aberto, porque ele já veio na textura ideal. Pelo menos é a textura que eu gosto, que é bem densa, bem encorpadinha assim, sabe? Vocês vão ver ao longo desse vídeo que não tem nada de segredo no que eu faço. Nada mais é que, na verdade, paciência, sabe? Porque eu não tenho muitos cílios, né? Não tenho muitos pelos nos cílios. Enfim. Também não tenho nada aqueles cílios bem longos, sabe? Então é complicado. O que eu tenho é bem pouquinho mesmo, mas dá pro gasto, eu consigo fazer uns truques aí pra ele aparecer um pouquinho mais volumosos e alongar. Depois então aí do meu passo a passo é a questão do rímel. O rímel eu gosto daqueles bem mais encorpados e densos. O nosso segundo passo a passo é você pegar o espelho e ficar olhando ele pra baixo, assim, sabe? E você passar o rímel. Dessa forma você consegue pegar todos os seus cílios, desde a raiz até em cima, sabe? E eu gosto de fazer ele em movimentos retos, né? Na vertical, assim, sem fazer ele cruzadinho. Porque eu vi que tem muitas pessoas que fazem, né, esse cruzadinho, mas no meus cílios pelo menos não dá certo. Não sei se no seu dá certo. Comenta aí se você faz esse tipo de cruzadinho aí, dá certo, dá bom. Porque pra mim eu fico mais um panda do que dá bom, de verdade. Então, o que eu faço nesse segundo passo a passo é olhar pra baixo e fazer esse vertical, né? De pegar desde a raiz e puxar, desde a raiz e puxar. O que eu gosto de fazer logo em seguida, então é o nosso terceiro passo, é a questão de piscar. Fica meio estranho, às vezes depois você vai ficar meio... vai dar uma aflição, mas no começo só, porque depois no final dá bom. Eu acho que eu fiquei... Só na primeira vez que eu fiz que eu fiquei meio assim, mas depois deu bom. Então, o que você vai fazer é passar o seu rímel enquanto você pisca. Isso vai deixar que os seus cílios fiquem bem mais curvadinhos. E você deve estar achando estranho. Nossa, Lu, você está falando sobre deixar os cílios curvados e você não em nenhum momento falou sobre Curvex. Depois vocês vão ver que eu uso sim Curvex, mas é de uma forma bem diferente e eu não gosto de usar ele antes. Na verdade, eu não gosto de usar o Curvex no modo convencional dele, porque eu sinto que meus cílios, ele acaba caindo, sabe? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas Eu não tenho muitos cílios, então quando eu uso o Curvex e depois eu tiro, sempre tem um ou dois cílios ali perdidos. E aí eu fico chorando, fico pensando, porque eu não tenho cílios e eu tô perdendo cílios. Então eu não gosto de usar o Curvex da forma convencional. bora pro nosso quarto passo. Depois que eu fiz esse piscadinho e passando o rímel, eu dou uma esperada pra ele secar, sabe? Essa máscara que eu tô usando da Vult, ela seca até que rapidinho, então é o tempo de eu fazer isso, esses mesmos passos, meu outro olho. Então dá certinho assim, coisa de segundos. E o quinto passo é você poder fazer uma segunda camada de novo com esse mesmo rímel. Beleza, então. Depois que eu fiz tudo isso, vamos pro nosso sexto passo, que é pegar o Curvex. Mas em nenhum momento você vai usar ele da forma convencional, que você vai abrir e prensar os seus cílios.
Porque você já usou a máscara, pode tirar sua máscara se ela não estiver 100% seca. E outra, além de ela tirar, ela pode quebrar os seus cílios. Então não faça isso, gente. O que eu faço é deixar ele fechadinho e eu só pisco em cima do Curvex. Por quê? Como eu já passei a segunda camada, pode ser que os meus cílios fiquem um pouquinho empelotado, tenha uma sobra aí de máscara, então eu gosto de tirar o excesso dessa forma. Então é só isso, você não vai usar ele da forma convencional, você vai deixar ele fechadinho, só vai dar umas piscadinhas pra poder ir arrumando. Eu gosto também sempre de piscar e depois levantar ele um pouquinho pra deixar ele bem curvadinho aqui, sabe? E aí depois disso eu volto com o rímel pra poder dar umas finalizadas, sabe? Então é isso que eu faço, gente. Não é nada de muito extraordinário, mas se você testar aí depois me conta se deu certo, se não deu. Mas sempre lembrem de dar uma pausinha aí de segundos, pelo menos com a minha máscara eu sinto que ela fica um pouquinho mais seca em segundos, né? Porque ela é um pouquinho mais densa. Então se você tem uma máscara aí que ela não é tão densa assim, talvez você tenha que esperar um pouquinho mais, mas eu gosto de deixar a máscara um pouquinho mais seca e depois passar a segunda camada, tá? Depois, dela secar, você já vem com o Curvex pra poder tirar o excesso. Se às vezes você tirou muito excesso, volta ali com uma terceira camada, que normalmente eu faço. Agora vamos para as dicas, que eu vou falar um pouquinho agora, é como você consegue deixar os cílios curvados também, que eu já fiz, já testei e deu certo, mas às vezes no dia a dia não é assim tão prático. A primeira dica que eu vou falar pra vocês é de uma forma bem fácil, você não precisa nem ter Curvex. É você substituir seu Curvex por algum pincel de cabo grosso ou até mesmo pelos seus próprios dedinhos. Você pode sentir os seus cílios e pressionando assim, sabe? Chegando e pressionando. Eu fazia bastante disso, mas como a minha mão, ela transpira um pouco, eu acabo preferindo usar o Curvex, porque às vezes quando eu faço isso logo de cara, borra mais, só dá problema. Eu acabei substituindo meus próprios dedinhos pelo Curvex. Mas se você não tem um Curvex, você não precisa necessariamente comprar. Se você já tem um pincel, você pode simplesmente colocar e ficar pressionando os seus cílios ou até mesmo com o seu dedo. Eu gosto de usar essa dica, na verdade, e eu uso ela até hoje ao longo do dia, porque fiz tudo isso com o meu Curvex, mas eu não vou sair por aí com o Curvex na mão, né? Então, ao longo do dia, eu gosto de ficar apertando meus cílios, assim, pra ele ficar um pouquinho mais certinho, sabe? Só agora um aviso, né? Porque por conta do Covid não é bom você ficar levando sua mão pro rosto, né? Muito menos pro nosso olho. Então, não indico isso, pelo menos não agora. Pelo menos eu não tô fazendo isso hoje em dia. Só quando eu vou sair ali do banheiro, daí eu já tenho que lavar a mão mesmo. Aí eu já aproveito e dou uma agitada nos cílios. Mas tirando isso, eu não vou ficar, sei lá, vou no supermercado, tô eu lá no supermercado arrumando meus cílios, né? A segunda dica é você usar o seu Curvex como um verdadeiro babyliss pros seus cílios, né? Então, o que você vai fazer é esquentar o seu Curvex. Primeira coisa aqui, gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado pra não se queimarem, principalmente porque tá perto do seu olho. Então, nada de ficar pensando, putz, tá quentinho aqui, então eu vou meter no meu olho. Tomem cuidado pra não se queimarem. Como você vai esquentar o Curvex, aí vai um pouquinho de cada um. Eu esquentei com secador, mas eu já vi de várias formas. Pessoas pegando com isqueiro pra poder esquentar, com o próprio fósforo. Né? Enfim, pode ser também. Também eu vi pessoas que mergulharam o Curvex na água quente. Só tome cuidado aí, porque quando você vai pegar o Curvex, ele vai estar quente também, né? Então você esquentar a água e colocar o seu Curvex ali dentro, ou até mesmo ligar o fogo da sua casa e esquentar ali no fogão o seu Curvex. Eu também vi pessoas usando com secador e eu achei um pouquinho melhor, um pouco até mais prático. Então eu acabei fazendo com o secador. Só que eu só vou deixar aqui um parênteses bem grande sobre esse negócio de esquentar com secador. Por quê? Eu fiz com o secador e o meu secador ele não é tão quente por causa de questão de frizz, enfim, porque não faz bem pro nosso cabelo aquele secador que esquenta muito. Então o meu secador ele não esquenta muito. Então quando eu fui usar assim, demorou para ele esquentar. Então eu fiquei mais tempo ali segurando o secador para poder esquentar o Curvex do que outra coisa. O que eu fiz então, fui e fiz o Curvex da forma convencional mesmo. Abri ele e prensei os meus cílios. E eu fiz isso, se eu não me engano, 2 vezes, porque normalmente eu sempre fazia 2 vezes, sabe? E eu vi que meu cílio realmente ficou bem curvado, e além de ficar bem curvado, durou por mais tempo. Então fica essa segunda dica, mais com a ressalva de tomar cuidado pra não se queimar. E também, gente, não façam loucuras aí
de ficar querendo esquentar o seu Curvex, porque pode ser perigoso também. A terceira dica que eu queria dar é um produtinho que você consegue comprar, se eu não me engano, tem na Sephora, que nada mais é que deixa mais encorpadinho a sua máscara, então você consegue deixar os seus cílios mais curvadinhos. Mas por isso que eu disse, gente, se você tem uma máscara que ela é um pouco mais densa, ela é mais encorpadinha, você não precisa comprar esse produto, porque esse produto simplesmente ele é mais denso, mais encorpado e é isso que ele vai fazer. Vai deixar os seus cílios mais curvadinhos. Então, eu acho melhor, ao invés de você comprar uma máscara de cílios e esse produto, já compra uma máscara que ela é um pouquinho mais densa, ou faz aquele truque tradicional da gente deixar um pouquinho aberto pra ver se deixa a nossa máscara um pouquinho mais encorpadinha e depois você usa. Essas foram as dicas, então, que eu queria trazer um pouquinho aqui pra vocês e também mostrar um pouquinho pra vocês como eu consigo deixar meus cílios curvadinhos. Se você gostou de alguma dessas dicas, já curte aí e aproveita para comentar se você já usou alguma dessas dicas e se deu certo também. Aproveita para compartilhar também esse vídeo e compartilhar também alguma outra dica que você conhece e que você faz para deixar os seus cílios bem curvadinhos. Se você tem uma dica também de máscara boa, bem encorpada, pode deixar aí que eu quero pesquisar e também de preferência, gente, que não seja muito caro, tá bom? Mas é isso, até a próxima!